Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. Vamos falar hoje de certas pessoas. São aqueles que conseguem resultados melhores, avaliações mais altas, ouvem mais sim e parabéns, e no fim de tudo ganham mais dinheiro. A real aqui é que ao se forçar não só a mudar sua atitude e comportamento, mas também seus gestos, pois seus gestos estão ligados a tudo que a gente ensina aqui no Like Us Training. A gente vai falar aqui um pouco de pseudociência, tem muita coisa que não é bem provada, mas eu vou aceitar, simplesmente com base no sucesso e resultado de muitos e muitos ao redor do mundo, inclusive nossos alunos, né? Eu vou ensinar uma coisa também chamada de o truque dos elogios, não só para a gente usar nós mesmos, mas para perceber também quando está sendo usado na gente. E também vou ensinar como identificar um possível mentiroso, cara, simplesmente usando linguagem corporal, grupos de sinais não verbais e mais alguns truques. E aí, DA? E aí, então quer dizer que você vai fazer sozinho tudo isso? Não, então não, vai à vontade aí, você vai dar tudo isso. Então, muito obrigado a todos. Eu estou encerrando a minha participação, eu sou o DA. Não, é que esses aqui eu tenho na manga, DA. Isso aqui é truque da manga. Você é o cara dos truques, mas são truques muito bem-vindos. Falou o Eduardo Bros, eu sou o DA, muito bem-vindo a todos vocês que estão acompanhando esse mês de agosto, o mês da linguagem não verbal. Tudo aquilo que a gente faz não percebe, mas que é determinante para todos os setores da sua vida, sejam os românticos, sejam os corporativos, profissionais, sejam também os familiares, enfim, com todas as pessoas com quem vocês se relacionam, a partir do Spotify, pessoal do Google Podcast, do Deezer, iTunes, Spreaker, a galera do YouTube no mundo inteiro, todos vocês estão baixando e compartilhando o nosso podcast Like Us Training. Boa. Né? Aí... Muito obrigado. E é o seguinte, hoje a gente está continuando esse mês de agosto, que é linguagem não verbal. Hoje é especial para a galera que quer se dar bem na vida. Com certeza. Quer ter sucesso, quer ser extraordinário. Sabe o que tem de curioso que você falou também, DA? Algo que é importante para nós todos percebermos aqui. Que você falou que é algo que vai aplicar não só no nosso lado romântico, mas no profissional, no familiar, no social, em tudo. E o que tem de mais curioso nisso é que quando a gente consegue fazer bem, aplica corretamente, o sucesso que a gente tem também vem em todas essas áreas. Então, toda a nossa aplicação, ele traduz num sucesso. Por isso que eu dei essa introdução falando realmente que se trata das pessoas que têm sucesso na vida. E isso, sim, vem com a sua atitude, com a sua mentalidade, seus mindsets, mas a sua linguagem corporal está amarradíssima com todos eles. Então, vamos ficar atento a ele, né? Queria também ressaltar que existe uma dificuldade. A gente falou antes da dificuldade de passar tudo isso, né? Como é que a gente ia explicar certos truques, dicas de linguagem corporal numa mídia de áudio só, né, DA? Só que existe também uma outra dificuldade, cara. E assim, ressalta a importância da gente melhorar, aprender e treinar essa linguagem corporal. Porque quando a gente fala com alguém, a gente já tem o trabalho de pensar no que a gente está falando. A gente já está pensando, o que eu vou falar, como eu respondo, o que a pessoa está falando. A gente está prestando atenção ali no ouvindo, no verbal, e a gente passa, né, a não considerar o que a gente está fazendo com as mãos, o que está fazendo com os olhos, né, o que a gente está gesticulando. Então, é interessante para todo mundo pegar aí. A gente vai falar principalmente de sucesso agora, né? O que a gente pode passar e aprender mas no mundo corporativo, né? Mas no trabalho, a gente tem aí algumas dicas aí, né, Del? Vamos ficar atento, por exemplo, galera, com noticiários. A gente sempre ouve taxa de desemprego tá alta,
a mão de obra não é qualificada. Ah, A sim. gente sempre ouve esse tipo de gatilhos, de bandeiras vermelhas. Pode ser um enxerto da realidade, mas não precisa ser a sua realidade. É verdade. Eu não estou empregado agora. Então, peraí, se você não está empregado agora, ou você, enquanto você procura um emprego, você tem que se ocupar de alguma forma para você conseguir, se desenvolver, dois, você conseguir angariar dinheiro para você poder fazer as suas comprinhas, pagar as suas continhas e tudo mais. Sim. O que não dá é para ficar, né, parado, estagnado, Reclamando na negatividade. reclamando do governo, mas o desemprego. E principalmente a gente tem um agravante, que é a pessoa, ela escolhe o trabalho. Sim. Até aí tudo bem. Eu escolho os meus trabalhos também. Sim. Só que eu tenho a possibilidade de escolher meus trabalhos. Muitas pessoas ainda insistem em querer trabalhar na sua, entre aspas, área, só que aquela área ou ela está com certo problema de pessoas, de contingente, ou seja, está saturado. Sim. Ou a pessoa não está adaptada àquele trabalho, ou a que é até mais comum, né? Eu acho que é muito mais isso. A pessoa não está ligada à temporalidade do seu trabalho. Sim. Vamos lá, a gente trabalha com comunicação. É muito difícil para mim, DA, é muito difícil para o Edward, tenho certeza disso, porque eu trabalho com ele, levar determinados conteúdos, Sim. mas de uma forma que seja interativo. Sim. Mais moderno, né? Vamos pegar um exemplo prático, que é o Instagram. A gente tem formas de colocar a nossa comunicação, o conteúdo o que a gente quer dizer, né? Só que a linguagem de hoje pede de vez em quando um emoji, pede uma palhaçada. Isso quer dizer o quê? Que a gente não dorme nos anos 90 a forma como a gente aprendeu a se comunicar lá. Sim. Anos 80. Sim. Então a gente tem que se adaptar ao nosso meio e ao nosso momento. Eu acho que o que você está tocando é o que provavelmente é um dos elementos mais importantes para a gente não só melhorar a nossa linguagem corporal, mas para entender também, que é contexto. Que a gente tem que entender o que, da onde isso está vindo, o que isso está cercando. A gente falou, por exemplo, sobre braços cruzados lá sim. Só que, peraí, o contexto de o ambiente está frio já torna o lance do braços cruzados algo completamente diferente, certo? Então a gente tem que prestar atenção para contexto. Tá, tudo bem, temperatura é algo simples da gente olhar, só que quando a gente vai perceber como alguém se comunica, como alguém gesticula, você vai ter com certeza que levar em conta. Muita gente não leva em conta essa questão de que você tem que contextualizar. Quando a gente vai falar numa área mais profissional, não que você tem que modificar. Sim, o que é linguagem corporal boa e assim, sabe, produtiva, eficiente, vai funcionar para você muito bem em todos os sentidos. Só que você usar certas coisas, usar certos elementos no momento certo, e a gente vai discutir muito mais sobre isso hoje, de como que a gente vai conseguir colocar esse paradigma de contexto. Muita gente você vai pegar livros, por exemplo, de linguagem corporal, ele mostra um quadro, um cara de braço cruzado, ele fala, fechado, com raiva, alguma coisa assim, né? Aquela coisa toda. Só que, de novo, que nem o exemplo do frio, não dá para simplesmente contextualizar dessa forma se a gente não tiver mais informação. A gente não vive de quadros, a gente vive um cenário fluido sempre, as coisas estão mudando, está tudo mudando de uma forma dinâmica e a sua linguagem corporal muda de acordo com isso também, né, Del? Acho importante também a gente ressaltar que não é somente uma parte nessa linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela é tudo que você pode imaginar. Então vamos lá, você chega numa entrevista de emprego. Tá? Eu consegui uma entrevista legal e tudo mais. Por exemplo, o seu bom dia
já vai fazer diferença. Sim, exatamente. O seu sorriso já vai fazer diferença. O seu sorriso já vai fazer diferença. A sua forma como você vai se apresentar, tudo bem, como vai... Exato. Com Obrigado, certeza. por favor. E nós não estamos falando de coisa que é o mínimo que um ser humano tem que fazer. Porque muita gente não faz, o que muita gente não faz. Às vezes não percebe, tá aterrorizado, tá nervoso. É uma entrevista de emprego, a pessoa, né, não sorri, a pessoa fica com tique nervoso, coça muito isso, fica muito aquilo, gagueja. Então, por exemplo, você já entra, a sua voz já pode dizer muito, mas também as suas caretas já podem dizer muito. Com certeza. Porque você pode não abrir a boca para falar nada, Sim. mas se você estiver ali mordendo o lábio, né, com sobrancelha, ela está muito levantada. Sim. Ou ela está muito abaixada. Enfim, situações onde vocês, ouvintes, têm que prestar atenção. E a gente tem uma lista aqui de 7 situações não verbais. São tipo situações e elementos também, né? É um misto, sim. Né? Situações e elementos que acontecem em qualquer âmbito do seu trabalho. Desde você procurar o emprego, sim. Né? Gerenciar a entrevista, uma equipe. Desde você chegar à promoção máxima da sua empresa, sim. Enfim, seja lá o que for que você queira na sua vida. Então a gente tem 7 elementos a partir de agora, aos quais a gente tem que ficar atento, porque a gente é basicamente 93% de linguagem não verbal. E aí você, ouvinte, já tem que ficar atento primeiro com o tom vocal. Assim, você fala não verbal e a gente contextualiza. Eu falei assim, tanto de contextualizar. E é não verbal. A gente falou na semana passada, exatamente, por exemplo, até quando você fala, será que você fala assim? Ou você fala assim? Né? Você fala perguntando, você fala com frase. Porque isso que eu falei, um dos truques vai ser você conseguir identificar certas coisas como mentiras, né? Sim. E quando você pega essa coisa de alguém que fala assim, ou afina, aquele eu fiz isso, né? A gente percebe que falta firmeza, falta confiança, e isso já vai passar. Cara, eu tô falando, talvez mentira, mas não necessariamente isso. Até na entrevista de emprego, quando você conhece as pessoas pela primeira vez, quando você vai fazer uma apresentação, cara, você vai apresentar para uma equipe. E assim, é sempre um desafio pegar e fazer uma apresentação para uma equipe razoavelmente grande. E vou falar um pouco da dinâmica, assim, de como você vai se apresentar, e principalmente na linguagem corporal, incluindo a tonalidade vocal, que sabe o que é o mais louco de tudo, Dea? Que é constatado já, isso já é pesquisado e feito, que é mais fácil você apresentar para estranhos, que você falar com um auditório de estranhos, de pessoas que você não conhece, do que colegas. Ou pior ainda, louco, né? Familiares. Sabe por quê? Familiares, você vai apresentar para um auditório, tá lá seu irmão e sua irmã. Já cruza o braço, vai falar, o que ele vai falar aí? Tá bom, não é? E você fica muito mais não necessariamente intimidado, mas ele contribui para o nervosismo, né? Faz sentido, porque a maioria de nós temos bastante dificuldade para falar em público. Uhum. Basta a gente lembrar do nosso colégio, da nossa faculdade, qualquer curso. Apresentar para a sala, Apresentar né? para a sala. A dificuldade que muitas pessoas tinham para falar na sala. Com certeza. Na frente de pessoas. E é ali que a tonalidade vocal começa a dar umas... Ali é que você começa a separar o joio do trigo, né? Opa! Porque não é só tonalidade, né? São os tiques, tudo. Tem até quem, né? Assim, aquela coisa de escolinha de até se mijar, né? E assim, não necessariamente a pessoa que era tímida naquele momento de infância, de adolescência e tudo mais, ela tenha continuado tímida. Uhum. Ela se modificou, já se desenvolveu e tudo mais, mas a maioria ainda tem muita dificuldade para conversar em público ou para um público, e isso é o grande desafio que a gente tem em tonalidade de voz
Fora também a gente controlar, como o Edward diz, o estilo da fala, o tom, a velocidade e o volume. Exato. As pausas, né? Falar com um pouco de pausa. A gente sempre, não sempre usar fala o desde é complicado. Como eu acabei de fazer. Só que assim, um dos lances principais que eu sempre falo para você, Edward, principalmente aqui no Like Us Training, controlem a sua respiração. Sim. Com certeza. Controlem a sua respiração. Procurem exercícios na internet que sejam de respiração, porque a partir da sua respiração você vai controlar a tonalidade da sua voz. Tá aí mais um onde sua forma física, malhar, yoga, controlar, fazer uma natação, coisas assim, com certeza vai ajudar também nessa parte de tonalidade vocal. É muito importante. Qual que é a próxima aí? A gente já falou aqui de tom vocal, então fique esperto com a sua voz. Sim. O número 2 é remexendo. Tiques, né? Basicamente. Tiques, ficar se ajeitando na cadeira. Antes das pessoas pensarem que é algum MC, mexe, remexe. Algum mexe. Não, é tique nervoso, né? Turma antiga, o Beto Barbosa. Não, o remexendo é tudo que você possa fazer, como mexer o joelho. Sim, mexer os pés, roer a unha, tocar aquele bumbo com o pé, a gente falou. Brincar com a caneta, né? Sei lá. Tocar uma mão na outra. Situações onde você está desconfortável na frente, no meio corporativo. Exato. E eu coloquei foi até um asteriscão que eu coloquei, que a linguagem corporal é uma expressão onde a gente externaliza o nosso nível de conforto. A gente até já falou isso, né? Mas, assim, é nossa condição emocional. Só que o que eu quero que todo mundo preste atenção, agora que a gente está chegando numa camada um pouco mais avançada, é que você tem que prestar atenção na condição emocional da pessoa perante o contexto. Você não pode simplesmente olhar para uma cena e achar que entendeu alguma coisa ou achar que que tá abafando na linguagem corporal se você não levar em conta o contexto. Por isso que é tão importante, por exemplo, falar de tom vocal e agora de não ter tiques, como isso simplesmente vai passar calma, tranquilidade, confiança, autoridade e que você realmente sabe do que você está comandando. Mano, como isso é importante, não só no... Exemplos, a gente vai sempre voltar para líderes políticos, que são os melhores exemplos que a gente pode ter de pessoa, linguagem não verbal, a ideal. Aquela que chama... E a gente citou como eles já fazem treinamentos. Isso, assim, líder... Treinamentos vocês estão fazendo agora aqui com a gente. Eu não vou nem dizer... exatamente. E eu não vou nem dizer líderes políticos. Eu acho que qualquer um que fala em público, a gente quase não vê tique, né, cara? Já é uma das primeiras coisas que tem que ser eliminado, né? Isso é eliminado. E quando você tem ali, seja lá, você está sendo candidato para um emprego ou até numa apresentação, você está ali no holofote, você ali tem a responsabilidade de treinar o que a gente passa para vocês, de ficar cada vez mais consciente, de aplicar isso aí, porque é só assim que você vai ter aquele sucesso que você quer, né? E quando a gente fala mundo corporativo, vamos fugir do estereótipo empresa fechada, com mesinhas, divisórias e tudo mais. Qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de negócio é mundo corporativo. Não tem escapatória disso, galera. Não pensem que o mundo corporativo é aqueles que estão engravatados ali na Faria Lima, aqui em São Paulo. Tudo que é relacionado a trabalho, né? Mexendo com dinheiro, não. Se você trabalha no supermercado, é mundo corporativo. Sim. Se você trabalha num posto de gasolina, mundo corporativo. Sim. Idem para a galera das Forças Armadas. Sim. Idem para a galera do teatro. Idem para todo mundo. É mundo corporativo. E é interessante você falar de Forças Armadas. E a gente tem muito seguidor aí nas Forças Armadas de forma geral. E é algo muito interessante, porque a gente dá aqui uma recomendação de como sorriso é tão importante para a nossa apresentação, sorriso é tão importante para a gente receber um sim daquela garota, receber o sim do chefe, ser contratado, enfim, qualquer coisa assim. Só que no mundo militar, você tá ligado que sorrir
Tipo, é um sinônimo de fanfarrão. Você tá ali, tipo, largando a responsa e tirando onda. Porque o padrão no militarismo é você não sorrir. Só que a pessoa pode não levar isso pro mundo civil. Não, mas é isso que eu quero dizer com contexto. Né? É isso que é tão importante que a galera entenda. Se no mundo militar ele tem o problema de sorrir, e a gente sabe que é um problema mesmo lá, tem que manter a face fechada, concentrada, sério. Com certeza. E qualquer risadinha... qualquer risadinha significa fora, que você não está levando a sério aquilo, né? É visto com mau jeito. Só que isso é lá dentro do quartel, isso é dentro das bases. Mas peraí, falando em contexto, a gente pode até pegar uma situação profissional também, onde o sorriso não é nada chamado. Entendeu? É algo interessante. Sim, é importante você se apresentar com um sorriso, né? E aquela calma e tudo mais, quando você tá ali entrando para uma entrevista e tudo mais e tal. E é legal você não levar muito a sério. Se você tá relaxado, tranquilo, porque ali nada mais, nada menos é do que um teste de normalidade, cara. Eles querem ver se você realmente é o tipo de pessoa com quem eles querem passar anos, né? Não só anos, mas todo dia da vida deles durante anos. Sim. Então, esse é o grande cuidado, essa é a grande preocupação. Então, galera, se você ficar aí mexendo na bainha da calça, ficar mexendo no celular, coçando a cara, coçando o cabelo. Isso em qualquer situação do mundo corporativo, como a gente coloca. Qualquer situação. Você já está empregado, ok. Cara, se você está ali na mesa, né? Ouvindo, mas está se mexendo. É um sinal gigantesco de desconforto. É um sinal gigantesco de desconforto. Tenham cuidado com isso, remexer. Você tem tique, elimina, né? Bora. 3, expressões faciais. A gente falou no começo. Sim. Como a gente, sem perceber, a gente faz caras e caretas. E pessoas observam isso de uma forma contundente. Você quer a coisa mais louca de todas, ODA? Pesquisas foram feitas, isso coisa já super bem qualificado, não trouxe as referências aqui porque nem é tão pertinente, mas já li sobre essas pesquisas, que microexpressões, expressões faciais, são comuns a todos nós. A gente acha que um sorriso é um sinal de agrado e de algo bom e tudo mais. E a gente sempre a gente pensa que a gente aprendeu isso através da mídia, da TV, aprendemos com os nossos pais. Só que você sabia que deficientes visuais, aliás, melhor, cegos, que nasceram cegos, eles também têm as mesmas microexpressões? E assim, eles sorriem, eles fazem cara de bravo, eles nunca viram o que é uma cara de bravo. Mas quando ficam bravos, eles fazem a mesma cara. Então é algo que a gente evoluiu, que é além do nosso controle. O que tem de interessante, que eu tenho até o truque que eu ia falar aí pra galera, que era o truque de você conseguir identificar mentira, e você identificar mentiroso. E isso tem a ver também com expressões faciais. Só que como eu falei lá no começo, como assim, cara... É algo que requer um treinamento. Se você quiser começar a treinar isso aí, começar a observar, a anotar, a gente está dando aqui os fundamentos de como você consegue fazer isso. Presta atenção. Só que, de forma geral, vamos falar no mundo real, é algo muito difícil de fazer, Dea. É muito usado por forças policiais, forças de investigação. Cara, a FBI usa muito isso. Eles têm recurso de vídeo, de ficar ali, né, com close na tua cara enquanto eles fazem o interrogatório. Por quê? Que nem eu falei no começo, normalmente a gente está preocupado com o que a gente está falando, várias outras coisas, e não percebem essas microexpressões. Mas sim, você manter... E de novo, a gente fala de contexto. A gente falou semana passada sobre positividade. Não é muito mais fácil, ao invés de você notar e anotar todos esses pequenos detalhes, de você simplesmente encalhar, né? Colocar algo dentro de você, algo bom, algo genuíno, né? E um mindset positivo, que aí as suas expressões faciais acabam ficando melhores. Não, cara, né? imagina lançar um novo produto para um cliente
com uma expressão de medo e preocupação assustado no rosto, exato, ou com uma falta de contato visual. Exato, né, olhando para baixo. E isso é uma situação muito comum. Quantas pessoas não tem que entrar numa reunião e dar uma apresentação num produto novo para pessoas comprarem e ele não fala com a confiança, sim, não mostra essa confiança. Exatamente. Sim. A empolgação no rosto é que vai ajudar, né, a deixar os clientes, né, e a os empolgação colegas mais animados. E como vai ser mais fácil se a gente mudar o mindset, se a gente realmente estar empolgado. Eu vou sacar alguns exemplos aqui mais adiante, mas já vou adiantar um que, sabe o que é um exemplo perfeito da gente perceber? Atores de Hollywood, cara. Porque, assim, são as pessoas que mais têm que fazer isso na hora de interpretar um papel. A gente não vê de quantos atores aí que são, mano, atores que vivem os personagens, que encarnam aquele personagem, se transformam e até depois que as filmagens acabam, você vê que aquele cara ainda continua, tipo, meu, parece que foi encarnado pelo personagem. Tem história aí de ator, tem ator que fica durante o período de filmagem inteiro, exatamente, caracterizado com... e até depois, cara, né? Tem um documentário bem legal no Netflix, que é o do Jim Carrey. Sabia que você ia citar esse aí. Fazendo o Andy Kaufman, no filme, Homem da Lua. É o Man on the Moon, né? Ele encarnou de um tal jeito o personagem que ele ficou até com depressão. Eu tô ligado. Ele ficou com depressão, ele ficou com dificuldade depois para saber quem era Jim Carrey, quem era Andy Kaufman. Não sabe, perda de identidade. Louco isso. Mas a gente vai falar um pouco sobre identidade, sobre o que a gente vai fazer em termos de, não sei que palavra melhor usar, mas falsificar algo. É louco. Vamos lá, vamos para o quarto elemento, que é os movimentos da cabeça. Eles são meios de comunicação especialmente ricos e uma das pistas não verbais mais fáceis de entender. Com certeza. O movimento da cabeça. Ou seja, eles sempre tendem a ser específicos da nossa cultura. Boa que você falou isso, porque existe um monte de elementos da linguagem corporal que são universais, mas vários, principalmente quando a gente entra em alguns detalhes, como movimento de cabeça, expressões faciais, movimentos de pés, a gente vai ter uma variação do Ocidente para o Oriente. Por exemplo, quem fica com uma cara reta quando fala com você. Baixar a cabeça, pode ser concordância para algumas não, culturas. Sim, e na Ásia não olhar no olho. Ou seja, aqui no Ocidente isso é mentira. Esse é mais um exemplo de como você tem que se preparar para o seu trabalho, independente de onde... eu sou entregador de Uber. Meu amigo, parabéns para você, mas você tem que fazer o melhor para ser um entregador de Uber também. Sim. Se você tiver cliente estrangeiro, você vai ter que lidar com cliente estrangeiro na língua dele, se adaptar, os dois chegarem ao mesmo tempo. E isso é para qualquer trabalho. Isso a gente passou domingo passado. Que é legal você estar em forma, tá com o corpo ali e tudo, mas se você é um cara que já é alto, já é musculoso, já é grande, dá uma inclinada na cabecinha, assim, um pouco, para mostrar um pouco mais de carisma, para mostrar que você é um cara amigável, porque muitas vezes isso pode ser assustador, né? Tem muita mulher que às vezes não vai, tem muita gente que às vezes vai ficar um pouco assustado porque você tá grandão. Vamos dar um exemplo para quem tá numa reunião, quem vai fazer uma apresentação para uma galera, né? Você pode avaliar a compreensão e o interesse dos participantes em sua apresentação observando apenas os movimentos da cabeça. Sim. Por exemplo, se eles estiverem balançando a cabeça de forma negativa, você pode fazer a pausinha, né, e falar assim, alguém tem alguma dúvida, não sei, estou me fazendo entender, estou confuso, né? Se você já vir a galera balançando a cabeça, fazendo para cima e para baixo, aliás, para o lado, né? Pro lado direito, para o lado esquerdo, não. É o não. A cabeça negativa, ou seja, alguma coisa está errada. Aí você já tem que parar a sua apresentação,
Alguém tem uma dúvida? Alguém tem alguma... Estou me fazendo claro? DA, lembra daquela máxima que a gente apresentou no último episódio, que é o corpo ele vai seguir a sua mente e sua mente ele segue o seu corpo. Eu tenho aqui uma pesquisa, cara, feita em 2005, animal, porque foi chamada da pesquisa dos braços cruzados. E foi realmente que você está falando de movimento de cabeça, mas quando você fala da receptividade, como você é capaz de ler as pessoas através desse movimento de não ou do movimento de sim, por exemplo, colocaram como era o lance de braços cruzados. Colocaram lá um auditório e o auditório foi especificamente direcionado, foi colocado lá que todo mundo ficaria lá de braços cruzados. Prestariam atenção normal, só que assim, a pessoa que estava falando, dando a apresentação, não saberia que isso foi combinado. E realmente ia ser algo de como que eles iam absorver o conteúdo, como que eles iam prestar atenção, que tipo de atenção dariam para aquela situação. Aí, pegaram e realmente perceberam que o nível de atenção, o que essas pessoas conseguiram absorver do conteúdo da palestra, de braços cruzados foi um nível menor. O fato deles estarem de braços cruzados fez com que a atenção que eles prestassem fosse menor. Mais louco ainda, fizeram isso com o auditório que não foi direcionado para cruzar os braços. Eles simplesmente colocaram o ar-condicionado no talo lá do auditório, todo mundo cruzou os braços e todo mundo teve uma experiência que foi ver aquela palestra. E depois, quando foi visto, que a gente acabou de falar, e isso que eu quero dizer com contextualizar, porque a pessoa está com frio, então ela cruza os braços enquanto você está falando com ela. Eu não saquei, fez um experimento, foram rodadas. Foram vários públicos, na verdade. Alguns públicos foram sem o ar-condicionado e outros com o ar-condicionado. Okay. E os sem ar-condicionado, 2 grupos. Okay. Um, né, que ia cruzar e um não direcionado a fazer. E o que aconteceu foi que, assim, quando você está conversando com alguém e tá frio na sala, e você está aberto para essa pessoa é legal e tudo bem, mas está frio, então você cruza os braços. Tudo bem, não significa que você vai ter uma visão negativa daquela pessoa simplesmente por causa do frio e você cruzou os braços. Porém, a sua experiência de conversa com ela é uma experiência negativa e desconfortável. Simplesmente pelo fato disso aí. E o que você vai lembrar, não só da conversa, mas da pessoa, vai ser menos do que positivo do que se você tivesse confortável. Então, olha o quão imperativo isso é em cima do nosso emocional, em cima do que a gente acha, pensa. Sabe? A gente tem exemplo disso, basta a gente olhar no YouTube, um monte de palestra que tem aí, palestra TED, sei lá, qualquer público, do Oscar, vê se o público tá de braço cruzado. Exato. Vê se o público tá ali com o biquinho, né? Você vai encontrar uma ou duas pessoas num quadro que tem um 100. Sim. Okay, e o que não levou o prêmio, no caso. Você pode ter essa situação. Agora, cara, basta você ver essas pessoas, elas estão ligadas no que o palestrante ou a palestrante está falando. Então, você tem que ser esse tipo de pessoa. Primeiro, a pessoa que vai estar interessada no que a outra pessoa está falando, principalmente se for conteúdo de trabalho. Sim. E outra, se estiver na condição de palestrante, você vai fazer com que essas pessoas não fiquem de braços cruzados. Para isso, você precisa ter uma linguagem não verbal limpinha, digna. Exato, com certeza. Qual que é o próximo elemento aí, DA, que você tem? Só para finalizar, obviamente, a parte da cabeça, se a pessoa estiver fazendo uma cabeça positivamente, obviamente ela vai trazer... o famoso sim e não. Vai trazer muita positividade
para sua apresentação. E escorar a cabeça também, obviamente. Todo mundo já sabe que isso aí significa tédio. Lembra da época da escola? Escorar a cabeça é uma... Não preciso explicar nessa, né? O do positivo e negativo, elas também parecem aquela coisa óbvia. Mas é importante a gente perceber isso aí, começar a entender, porque isso faz parte do que eu vou explicar como ser um grupo de elementos que você tem que olhar, que você tem que observar, não só em si, mas também nos outros. Manda aí, qual que é o próximo? Quinta dica para vocês prestarem atenção na linguagem não verbal são os gestos com as mãos. E aí, tá curtindo o podcast? Então vou te dar outra dica. Para você finalmente ter controle absoluto dos resultados que quer na vida, seja em seus relacionamentos, carreira ou estilo de vida em geral. Sabia que o Like Us Training tem programas e treinamentos para você se melhorar e se desenvolver? A Escola da Paquera e a Fórmula do Texto Proibido vão te ajudar assim como ajudou milhares de alunos. Se liga aí nesse depoimento. O Like Us Training ajudou a construir em mim os atributos de um homem de valor. Eu consegui estabilidade emocional para superar os desafios do dia a dia e me tornar atraente aos olhos das mulheres, sem precisar fazer grandes esforços. Naturalmente, as coisas vão dando certo quando você incorpora o mindset correto e deixa de fazer pequenos erros que antigamente passavam despercebidos. Tá aí, mais um extraordinário satisfeito. Vamos voltar pro programa aí, vai? A mãozinha tem que estar... Primeiro de tudo, ela quando tem que você estar solta. fala, né? Quando você fala. Quando fala e quando você não fala também, né? Acho importante. Não, ou quando não fala, a gente pode jogar na categoria dos tiques, que nem a gente falou antes, por exemplo. De ficar mexendo, né? Sim, tal. perfeito. Agora, quando você fala, quando você vai conversar com alguém em público, principalmente, suas mãos, elas têm que estar à mostra. Sim. Elas têm que estar na linha da sua cintura. Exato. Perfeito. E vamos cair... Uma das melhores dicas de linguagem corporal é isso. Seus movimentos de mão sair da sua cintura. Não mexer com as mãos na frente do peito ou na frente do rosto, porque é agressão isso. Mas, Vim da cintura. Vamos... ficar atento ao que o Edward falou em termos de contextualização. Sim. As suas mãos podem estar trêmulas. Uhum. Tá? Isso pode, numa primeira instância, demonstrar ansiedade, nervosismo, nervosismo medo. para outra pessoa. Mas quem me conhece sabe que eu sou friorento. Sim. E quando tá frio pra caramba e eu não estou devidamente agasalhado, as minhas mãos tremem. Sim. E não necessariamente eu estou ansioso e nervoso, exatamente. Só que para isso as pessoas precisam me conhecer. Perfeito. Porque muitas pessoas já vieram e já falaram assim, tá tremendo por quê? Né? Então, tá mentindo? Exato. Tá nervoso? Não, calma. E a questão... Tá frio e eu sinto e frio a questão pra caralho, DA né? é exatamente isso. É onde a maioria erra de olhar só para um quadro. Vê, o DA tá tremendo, ele tá nervoso. E não é bem esse o caso, não. Ele tá tremendo por outro motivo. E é exatamente esse o erro, da gente não contextualizar, e é o grande truque de quem quiser ficar bom, mestre, com linguagem corporal, não só da sua, mas ser capaz de ler, ser capaz de entender na dos outros, entender na sociedade como um todo. São grupos. Você tem que olhar para grupos de elementos e não só para uma coisa que aquela pessoa está fazendo. Com certeza. Certo? Qual que é o próximo? Prestar atenção, então, nos gestos com as mãos, porque faz muita diferença você mantê-las sempre calmas, tranquilas. Uhum. Se tremer, a culpa é do frio. Já saibam disso. Já. Sexto, postura corporal, galera. Postura corporal e primeiro de tudo a gente já vai lembrar do que o Edward sempre fala, ele martela inclusive, sobre atividade física. Sim. Malhação. Sim. Qualquer atividade física a qual você tenha uma postura corporal, uma postura a qual você vai ter o peito para frente. Disposição. Disposto, cara. Vai ter disposição, vai ter vontade de fazer as coisas. A gente vive num mundo hoje onde, cara, eu acho que é importante, é positivo a gente eliminar fatores como discriminação. Mas, é assim, é louco a gente parar um pouco e entender. E olhar quando a gente olha, assim, por exemplo, para essa questão da postura.
e parar para perceber que, cara, se você tá ali com uma postura de preguiça, acima do peso, com um semblante realmente que mostra preguiça e indisposição, a sua probabilidade de ser contratado é menor. Simplesmente por causa disso. Sim. Assim, não significa que as empresas estão discriminando por peso. Não, simplesmente a impressão que é passada para as pessoas, a impressão que é passada para aquele profissional de recursos humanos que vai passar você para frente ali num processo, ela não está observando isso. Que se dane com qual que é a sua aparência. Mas já é bem compreendido, cara, que se você tiver mais disposto, mais atento, mais vivo, e isso entra nesse realmo físico, né, cara? Sim. Sua postura. E olha o paradoxo, complexidade máxima, o elemento que eu vou trazer aqui agora para vocês ouvintes. A gente sempre fala nos nossos vídeos, no YouTube, no Instagram, TikTok, a gente sempre fala aqui no podcast que para você conversar com uma mulher de alto nível, chamar a atenção dela numa balada, sei lá, ou em alguma outra situação, você nunca pode ficar de frente para ela. A tal da linguagem corporal positiva. A sua linguagem corporal para o chaveco, e a gente vai falar isso no próximo programa, a sua linguagem corporal... Tem que ser a neutra, né? Tem que ser a neutra, tem que ser a de lado, tem que sempre dar o ouvido para a pessoa. No mundo empresarial, no mundo do trabalho, no mundo corporativo, você tem que ficar de frente. Essa é a contextualização. Perfeito. É de você entender a situação, entender o momento. A situação ali você não está chavecando em ninguém, mesmo que a sua colega de trabalho ou sua chefe seja gostosa pra caralho. Bem observado. Você não está ali para chavecar. Você está ali para trabalhar, para produzir. Produzir para si, produzir para a empresa, produzir. Exatamente. É isso. Mas um asterisco, às vezes muitas vezes por isso que tensão sexual acontece muito no trabalho, porque você está sempre tendo essa linguagem corporal positiva e ela é tensa, principalmente quando a gente leva para o realmo mais da sedução. Ela é tensa, né? Mas o nosso ouvinte e a nossa ouvinte não vai cair nessa tentação que aquela gatinha ali. O pessoal já tá bem... O nosso ouvinte tá ouvindo e falando, nossa, aquele cara é gostoso e tudo mais. Peraí, ali é o seu trabalho, é seu ganha-pão. É ali onde você vai construir o seu castelo, é onde você vai construir a sua vida. Sim. Então, fique esperto com a sua postura corporal e já leva também ao sétimo elemento que a gente tem que ficar muito atento, que é a distância física. Tá? Certo. A gente está na época do distanciamento, né? Bom, a gente está aí há 1 ano e meio de distanciamento. Mas não falar perto demais. Você tem que ter uma postura, e aí junta com a postura corporal. Sim, tá? sim. Não é só você estar apresentável para falar, mas é exatamente a forma como você vai falar, a forma como você vai se aproximar. Exato. Né? A chave aqui é não ser estranho, né? Eu acho que é isso, né? A chave é não ser estranho, a chave é não ser... Sem jeito. Não levar o seu jeito de escola para o trabalho. Né? Muitas pessoas em ambiente de escritório, algo parecido assim, transformam o ambiente como se fosse o colégio. Como se fosse colégio, xinga, tudo. Você vai ter que saber dosar essa situação, mas a gente sempre fala, fuja desse tipo de comportamento. E entra também nessa coisa da linguagem corporal neutra, positiva e negativa. A gente vai falar muito mais dela lá para atração e sedução, mas como é uma demonstração perfeita, como se você, por exemplo, está ali na sua mesa de trabalho, chama alguém para vir te ajudar, para essa pessoa vir rodar com a cadeira dele, chegar do ladinho, pega nada. É normal. Vocês estão olhando ali para a mesma coisa, né? Enquanto a positiva chegar tão perto assim, é para empurrar alguém, né? Eu tô com um estudo aqui, que é bem louco, quando chega nessa parte do distância física, volta a falar das culturas. Sim, né? Sim. A cultura brasileira é do arroxo, né? Chega. Vem. Vem. Chega aqui, meu negro, chega aqui, minha nega. É de você sentir o bafo. Chega aqui, meu branco, chega aqui, minha branca. Chega aqui, meu amarelo, chega aqui, minha amarela.
todo mundo é coladinho. Sim. E eu tô lendo aqui justamente uma parte que fala que a maioria dos norte-americanos preferem pelo menos 18 polegadas num espaço entre pessoas. Você vê. Você que é um cara matemático, faz as contas aí de 18 polegadas. Uns 45 centímetros. É algo que não... Meio metro. Meio metro. Um meio metrinho, vai. A gente já tem muita dificuldade para respeitar 1 metro na fila do supermercado marcado. Né? Por conta da pandemia, os supermercados, a maioria deles adotaram o adesivo no chão para marcar. Mas ninguém respeita. Não é que ninguém respeita, não. Sim, né? Algumas pessoas respeitam, mas o brasileiro e a brasileira têm muita dificuldade para respeitar esse tipo de situação. Com certeza. E é necessário ter distanciamento físico, galera. Distanciamento de corpos. Deixem as pessoas respirar. Quem está do seu lado no Eu acho trabalho. que, assim, quando a gente coloca numa questão de contexto, trabalho, pessoal e como a gente vive todas essas questões, eu acho que é interessante a gente, assim, como brasileiro, acho que o brasileiro consegue dosar isso muito bem, de saber como usar essa proximidade em uma situação e outra, no caso, para atrair e seduzir, e numa profissional, para não ser tão assim, né? Não ser o cara do chega aqui, né? Cara, é compreender a importância da comunicação não verbal com um cliente ou um cliente em potencial, né? E compreender que isso ajuda, né, a aumentar a confiança e a clareza e também a adicionar interesse às conversas críticas de negócios. Exato, porque quando você fala ou pode fazer o oposto. Então, exatamente isso, porque, a gente está falando aqui como a sua linguagem corporal vai afetar como os outros te percebem. Que também, e isso, por consequência, vai afetar os resultados que você tem com essa pessoa. Quanto ela gosta de você, quanto ela quer fazer negócio com você, se ela quer te contratar. Então você vê que os seus gestos, o que você faz com o seu corpo, controla a atitude. A gente falou da nossa atitude, mostramos na pesquisa de auditório, mas também controla a atitude dos outros, cara. Olha como isso aí vai funcionar socialmente, para entrevista, para apresentação, porque, tudo bem, não existe ciência específica. A gente falou aqui, pesquisas demonstram isso e demonstram aquilo, só que a ciência ela tem realmente muita dificuldade para entender isso. Quando a gente vai falar de um ponto de vista bem científico mesmo, tem muita coisa que está falando o contrário, que contradiz uma coisa ou outra, e é muito mal compreendido. A gente ainda está evoluindo com isso. Mas os resultados que a gente vê, e a gente cita chefes de Estado, CEOs. Cara, apesar disso ser uma pseudociência, eu tô aqui confiando nos resultados e eu não tenho dúvida que você ganha muito mais sim ao se apresentar melhor com o seu corpo, ao usar de forma mais eficiente essa linguagem corporal. E olha como é eficiente o efeito que tem em você, nos outros, nos seus resultados, e vira um ciclo, né? Um ciclo virtuoso. É demais, cara. Cara, é o lance que normalmente as pessoas não estão cientes de que estão emitindo pistas não verbais negativas. Exato. E que os outros notam. E você lembra aquela que eu falei? Quando você vai apresentar para estranhos é mais fácil, para os colegas mais difícil, para familiares o mais difícil de tudo. E isso é louco, porque olha como a reação das pessoas vai afetar o seu estado emocional, que afeta a sua linguagem corporal, e isso só demonstra esse ciclo, né? Esses níveis que a gente pode ter de dificuldade nessa questão. E por outro lado, exibir uma comunicação não verbal positiva, né, faz aumentar a sua credibilidade e a confiabilidade pode também ajudá-la a fechar algum negócio. Com certeza, né? Porque os clientes vão querer ver suas ações e expressões faciais alinhadas, cara. Perfeito. Tudo com as suas palavras. Perfeito. Quando você falou alinhado, você, mano, acertou em cheio. Alinhado, porque cara. A gente falou isso domingo passado. Se suas palavras são de confiança, mas sua linguagem corporal não é, você só passa esquisitice pra galera. Se sua linguagem corporal é confiante, mas suas palavras não são, também passa esquisitice. E que aí a gente entra naquele bom e velho paradigma do
seja você mesmo, né? Que, ser você mesmo, hein? O quão importante isso é. E como isso pode ser um dos piores conselhos do mundo. Porque se você é um cara que tá errando aqui, tá errando ali, seja você mesmo, só vai fuder mais, né, cara? Só vai deixar tudo mais afundado. Com certeza. Ô, galera, a gente vai fazer um bônus aqui. A gente já tá encerrando, mas vamos fazer um bônus. Eu tenho os truques ainda. Você tem os truques ainda? Sim. Um bônus rapidamente pra galera das videoconferências. É verdade, falar de Skype, Pode falar crer. de tudo, videoconferência, Skype, Instagram, WhatsApp, Sim, Telegram, todas essas mídias aí doidas que estão fazendo. Vamos ficar muito atento porque ficou na moda desde a pandemia. Não só da pandemia, mas é cada vez mais assim, FaceTime. Não, a partir de agora entramos nesse mundo definitivamente, Sim, cada vez mais reuniões, tenho. coisas vão ser online. Eu tenho algumas dicas aqui também, vamos mas lá, vamos pensar primeiro de tudo. Lembre-se, amiguinho e amiguinha do Like Us Training. Você está sendo observado ou observada o tempo todo. Sim. É pensar que durante uma videochamada é fácil esquecer que outra pessoa está do outro lado vendo tudo da sua câmera. Uhum. Mas você pode estar usando um pequeno dispositivo como um tablet, né, às vezes, ou um telefone durante uma chamada em conferência, mas as pessoas do outro lado podem vê-lo em uma grande TV de ultra mega definição HD e tudo ali mais. com a sua cara. E aí vai começar a perceber o quê? A sua comunicação não verbal, porque ela fica ampliada na tela para que todos na sala de reunião vejam. Lembra do Trovão Tropical? Não fala o ator, por favor. Porque quem não viu... É uma pegadinha, um dos top, né? Uma pegadinha, sacar quem é esse cara. Exatamente, ele fica com uma boa parte do fundo, ele só fica com dos ombros, ombro e a cabelo. Carona, tudo mais. Ficar pensando, galera, que vocês estão sendo observados o tempo todo. Outra dica, cara, fica atento à sua linguagem corporal, né? Está presente, envolvido durante a chamada de videoconferência, permite que você observe a linguagem corporal do subconsciente. Sim. Como inclinar-se, curvar-se, alongar-se, né? Mesmo que você não seja o apresentador durante a videochamada. Exato. E porque todos esses elementos que a gente citou entram também em videochamada, né? Com toda a certeza. Então, fique atento à sua linguagem corporal. Desliga telefone, desliga o interfone. Aqui a gente já teve muitos problemas, né, durante as nossas gravações, porque a gente grava na casa do Edward, e aí tem vizinho gritando, cachorro latindo, construção, campainha, ou seja, muita situação. Desliga tudo. Cerque-se de que você vai estar sozinho e apenas exclusivamente fazendo isso. Eu acho que tem um elemento interessante essa aí, até do Trovão Tropical que você citou. Sabe o que é? Muda um pouco a dinâmica de expressões faciais e linguagem corporal quando a gente faz videochamada. Sabe por quê? Quando a gente conversa com pessoas, você vai conversar com alguém numa entrevista, vai conversar com uma mina, vai se comunicar de forma geral na sociedade. Em pessoa, você não pode ficar encarando, ficar com o olho, sabe? Olhando para a cara da pessoa o tempo todo, fixamente. Mas na videochamada, sim. Na videochamada, todo mundo fica ali com a sua cara em Ultra HD, se ainda é nessa aí. Então, eu acho que entra mais nessa questão. Fica um pouco difícil o contato de olhares. Você olha para a tela, olha para a câmera, aquela coisa toda. Mas é importante passar essa calma. Olhar para a câmera também vai ser bem diferente a situação quando você for fazer um chavequinho com alguém. Uhum. A gente vai explicar isso no próximo programa. Você tem que basicamente não tirar o olho da câmera, do buraquinho onde faz a filmagem. Exato. E normalmente as pessoas que estão numa videoconferência, elas olham para a tela, ou seja,
ela fala olhando para as pessoas, mas as pessoas que estão na tela dela. Elas não olham para cima. Para a câmera, que é onde logo acima. A câmera capta. Exato. Se você estiver falando... Fale ali dentro. É olhando para lá. Você Perfeito. tem que olhar no olho da câmera. É assim que você passa aquela segurança. É no olho da câmera. Agora, quando você não estiver falando, você mantém os olhos, sim, no seu dispositivo, mas olhando para quem está falando. Sim. No máximo, você olha para fazer alguma coisa, se você está fazendo alguma anotação no laptop ou no tablet, em qualquer situação, você pode, obviamente, dependendo da situação, abaixar um pouco a cabeça, o olhar, mas enquanto estiver falando, enquanto outra pessoa estiver falando, tem que olhar de forma correta. Está falando é olhar para a câmera. Não está falando é olhar para a pessoa, porque ela vai te olhar. E eu tenho outra dica aqui. Ali de linguagem corporal com certeza é a mais importante, só que outra, o fato de estar só a sua cara ali, galera, cuidado com o fundo, né? Coloca o fundo alguma coisa. Isso aí já é um drama. O DA já tá fazendo até aquela cara para mim. DA, você não tá ligado a quantas reuniões aqui eu já tive corporativas e passa a mina de calcinha, tipo, no fundo, coisa assim. Então, tipo, vamos prestar atenção. A pandemia, né, fez com que um monte de situação fosse exposta. A gente viu muitos apresentadores e apresentadoras tendo problemas com cachorro, os mesmos problemas já citados aqui. Só que o fundo é de extrema importância. Por quê? Porque o fundo vai passar credibilidade. Então, se tiver a mina passando de calcinha... Casa bagunçada, a mina de calcinha... Se é para um determinado tipo de trabalho, pode até servir. Ok, mas... A maioria dos trabalhos você vai precisar ter uma apresentação de fundo. Cara, eu li uma matéria recentemente, tem pessoas que estão comprando fundos. De chroma key, né? Não, fundos com livros. Tipo papel de parede. Eu não entendi muito bem se é papel de parede, assim, sei lá o quê. Mas coloca o quê? Livros, que é o quê? O cara fazer a videoconferência com livros atrás e a pessoa se passar como intelectual, como leitora e tudo mais. Não importa. O que importa é que você tenha uma apresentação de fundo excelente. Excelente. Exímia, né? Isso também é linguagem não verbal. Vamos lá. O DA, ele citou esses pontos e todo mundo ele pega ele de forma isolada, né? Tonalidade vocal, o que a gente faz com nossas expressões e tudo mais. E como eu falei antes, como a gente tem que não só contextualizar, mas também agrupar, eu quero que todo mundo entenda que quando você olha uma imagem, por exemplo, a coisa da cara de bravo, ou braço cruzado, ou qualquer gesto com os pés, ou qualquer gesto com as mãos, como algo isolado. É tipo uma palavra. Só que uma palavra pode ter qualquer significado e vários. Não sabe, braço cruzado pode ser várias coisas. E você tem que contextualizar isso, significa que você tem que montar uma frase, que aí a palavra vai ter o significado, vai funcionar. Linguagem corporal do mesmo jeito. Você pegar um olhar, um gesto, uma coisa, ela vai ser incompleta, ela vai te levar a pensar algo errado e diferente, principalmente quando a gente observar isso nos outros. Por exemplo, que eu peguei, era aquele gesto de você colocar as pontas dos dedos umas nas outras e ficar assim na mesa, sabe? Quando você tá assim na conferência. Tipo o Sr. Burns. Tipo o Sr. Burns, tipo vilão, vilão do... Mas sabe o que isso passa? Confiança. Isso quer dizer... Só que eu quero que você entenda que é só uma palavra, né? Que se isso não tiver uma congruência, se isso não tiver um contexto para fazer parte disso, não vai funcionar. Eu vou ensinar a galera aí para como é que vai conseguir ler, como é que vai conseguir entender esse tipo de elemento. E é necessário que você tenha um pouco mais de tempo com a pessoa para perceber isso aí. É necessário, por exemplo, a gente falou de se você colocar um sorriso, você vai se sentir mais alegre, mais disposto, mais contente. Sim, mas é necessário que você segure aquele sorriso por uns 2, 3 minutos. Você quer uma fisionomia boa para te levantar o seu mindset, levantar o seu espírito? Sim, segura ele 2, 3 minutos, porque aí vai alterar o seu emocional. É a mesma coisa quando a gente também quer não só ser lido dessa forma, mas quando a gente também quer ler, ter essa total eficiência, né? Que isso está funcionando daquelas 3 formas que nem eu falei.
Você falou de expressão facial e eu falei de forças policiais, né, cara? De como eles usam isso para interrogação e tudo mais. Existe também o lado de diferenciação cultural, não para ser politicamente incorreto, mas tem as diferenças no Ocidente, pro Oriente e tudo mais. Mas vamos lá. Vamos chegar no bônus? Vamos já encerrar isso aí? Eu tenho o truque dos elogios. Essa aí foi, genial. Eu vi essa aí em pesquisa, que é interessante para você conseguir ter mais território com pessoas, mais persuasão, mais capacidade de influência, ser mais carismático e apresentar de uma forma legal um pacote que seja a linguagem corporal e também uma verbal legal, que é o truque dos elogios. Fique esperto se isso também não é feito com você. Elogios, eles podem vir de 3 jeitos, cara. 3 formas, 3 elementos para elogiar. Elogiar alguém quanto ao seu comportamento. Alguma coisa que elas dizem, alguma coisa que elas fazem. Elogiar alguém quanto à sua aparência. Algo que ela está usando, por exemplo, as roupas, um acessório. Ou elogiar alguém quanto às suas posses. Um relógio, um carro, uma casa legal, alguma coisa assim. É interessante que quando a gente pega esses elogios, a gente volta sempre naquela máxima lá do Like Us Training, que, ficar chamando mina de linda e maravilhosa não é elogio, certo? Quando eu falei aqui, elogiar a aparência dela é algo que tá usando, algo que ela fez, né, pra ficar elegante daquele jeito. Sabe qual foi a pesquisa, Dea? Quando a pessoa que recebe um elogio lembra da pessoa que a elogiou, ela tende a lembrar dela como ser mais alta, em boa forma e uma pessoa mais atraente e carismática. Que doideira, hein? Que doideira. Porque a gente sempre acha que ficar elogiando é coisa de baba-ovo, que tal, não sei o quê. E é. Só que agora que vem o segredo. É um segredo simples. Você tem que ser sincero no seu elogio. Você tem que ser sincero e genuíno. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Eu sou um cara que elogio bastante, se a pessoa é merecedora do elogio. Perfeito. E eu não me furto de elogiar se ela realmente fez por merecer o ato, a obra, qualquer coisa que seja. Quando eu explico que mulheres têm uma capacidade 2 a 3 vezes melhor de detectar mentiras, tem cara que olha pra mim e fala, não, como assim? Fica confuso. É, por isso que você tem que tomar cuidado se a mulher falar determinado emprego dela, o cara vai lá e já rasga elogios. Nossa, que é difícil. Só que complicado. Perfeito. Isso aí é o que não, pra ela não foi nada difícil, não foi nada complicado. Foi difícil pra você, é difícil pra você, é complicado pra você. Pra ela não. Então, toma cuidado com os elogios forçados. Não, elogio forçado vai alienar pessoas. Isso é a verdade, porque você é um cara falso, você é um cara que tá... a gente não tá falando aqui. Só que peraí, cara. Se eu falo, você tem que fazer genuinamente, como é que então que eu vou elogiar genuinamente? Cara, isso requer mudanças de mindset. Brother, é fazer do coração. É o que eu acabei de falar. Eu elogio sempre que eu acho que a pessoa merece elogio. Mas sabe o que é mais interessante? Vem do meu coração. Mas sabe o que é mais interessante? Todo mundo merece. Em alguma parte ou em outra, né? Sempre tem alguma coisa. Mesmo você que tá ouvindo falando assim, não, tal fulano não merece. Não, todo mundo merece. Sabe aonde isso é a chave? Quando eu faço os vídeos lá, como é que falar com qualquer garota, tal, Like Us Training. Mano, e assim... Eu não quero que ninguém falsifique, apesar de eu ter usado essa palavra, falsificar, forjar esse interesse, né? Mas é fácil você notar o que as pessoas têm de diferente, o que as pessoas têm de interessante, o que as pessoas têm de bom, o que elas têm de legal, o que elas têm de divertida. E é muito fácil você conseguir pegar e aplicar essa genuinidade nesses elogios. Falsificar, a gente fala que é uma coisa tão ruim, mas a gente dá Oscar para atores de Hollywood, para incorporarem personagens e falsificarem algo. Então, quando a gente fala de não ser tão genuíno, às vezes você elogiar e ver o lado bom das pessoas não vem tão naturalmente para você. Então, faça um esforço para você passar a perceber o valor nas pessoas, porque pelo jeito você é um cara que está olhando muito para dentro e está sendo incapaz de perceber o que o mundo pode te oferecer, porque o peso do que o mundo pode te oferecer ao que você pode oferecer para o mundo, queridão, sem prepotência, né, Dea? E interessante nisso aí, como as pessoas conseguem... O que é falso e o que não é? Dea, eu não vou querer colocar esse grupo tudo junto, mas vamos pensar.
grupos religiosos, tipo seitas, cultos, coisas assim, né? Quando eles vêm falando, né, que para mim é aquela lorota deles lá, mas eles vêm falando, você percebe aquela genuinidade. Você percebe que os caras estão literalmente vindo ali com a graça de Jeová e não sei o quê, ou vindo aí com os mormons, ou enfim, qual que seja o grupo religioso que tem esse hábito de fazer uma prospecção de pessoas na rua, e você vê que percebe, cara, que eles realmente acreditam na causa, e por isso que religião tem tanto sucesso em atrair cada vez mais pessoas. Só você pensar no sinal da cruz, né? Para os católicos, por exemplo, é um gesto não verbal. Exato. Ele pode até falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Mas se ele quiser só mentalizar, ele vai ter que fazer o gesto. E eu falei de atores de Hollywood, e assim, tudo bem, aí a gente entra no grupo e seita, mas sabe o que é um grupo também que consegue fazer isso muito bem? Golpistas, cara. Eles têm que acreditar tão viamente na mentira, no golpe que eles estão dando, que em nenhum momento você vai perceber qualquer deixa de expressão facial, linguagem corporal, que ele tá ali mentindo para você, né? Aí não tem como eu não citar o golpe de mestre, 1973. O que é o Sting? Paul Newman. Né? Paul Newman e Robert Redford, que é o melhor filme de vigarice já feito, né? Na história de golpista. E assim, e é interessante porque a gente falou da não genuinidade, de como pode vazar essa falsificação, como as pessoas podem te ver como ser falso, alguma coisa assim. Sabe quando a gente percebe isso? Quando não tem... Esse que é o louco, né? Quando percebe, por isso que a ciência não é tão verdadeira, mas quando ninguém está olhando. E você percebe, você já colocou isso para ser estudado quando eles observam psicopatas na cadeia, pessoas que são carismáticas com os outros, são tudo gente fina, isso e aquilo e tal, aí uma hora ele tá sozinho na cela ou sozinho em algum lugar e você vê o cara se transformando e você vê aquela expressão facial que o psicopata ele só tava tentando ser legal e bonzinho na presença de todo mundo e, né, quando ele tá sozinho... Mindhunter. Netflix, Mindhunter. É muito boa também para quem quer apresentar esse. Vamos lá, para finalizar, truque. Como identificar um potencial mentiroso? E cuidado, eu falo mentiroso em potencial, e isso aí, porque eu não vou dar coisa garantida, certeira. Se a pessoa está fazendo isso, está mentindo. Sabe por quê? Eu acabei de falar que tudo tem que ser pego em grupos. Então, é importante você entender que é possível a mentira, é possível, sabe? Que você tem que levar em consideração o contexto e os grupos de gestos e os grupos de mudanças físicas, mudanças de olhares que essas pessoas estão falando. Lembra aquela coisa, só uma palavra não vale, tem que ser uma frase. Vamos lá, você precisa olhar para grupos de pelo menos 3 elementos. Por exemplo, vamos lá, você pega um baseline que a gente chama, de você pega e conhece uma pessoa, aí você faz uma pergunta para ela. Uma grande, que já vou citar aqui como número 1, por exemplo, é alguém coçar o rosto, mexer no rosto quando tá te falando alguma coisa. Você faz uma pergunta, aí a pessoa responde, só que mexe no rosto, principalmente no nariz. Né? Que é um gesto assim, tipo, bem característico de desonestidade em verdade. Só que, como eu falei, um grupo de 3. Porque a gente tem mais uma. A gente tem, por exemplo, de atuar ou de dramatizar a verdade, ou a mentira, no caso, né? Daquela pessoa que conta uma história muito mirabolante, ou conta uma história muito cabulosa, ou que tá aquela pessoa que quando chega assim, você chega e fala, olha, sem querer te ofender, mas... Aí a próxima coisa, obviamente, que vai ser ofensiva que ela vai falar, né? Tipo, quando a pessoa fala, sei lá, eu não quero ser intrometido, mas... Aí a próxima coisa que a pessoa fala é intrometida. Na hora da mentira, a gente tem aquelas pré-carregadas de tipo alguém falar, pra falar a verdade, blá, 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 blá. Ou chegar e falar, pra ser honesto, né? Entendeu? A gente sempre pré-carrega isso aí para reforçar esse fato da verdade. Então, vamos lá. Você conhece a pessoa e você está lá na frente da pessoa. Aí vai lá e faz uma pergunta. Aí, ao mesmo tempo que ela desvia o olhar, ela te fala um negócio, olha, para dizer a verdade, enquanto ela coça o nariz e olha para o lado,
provavelmente você tem uma mentira. Você está procurando mudanças, grupos de mudanças, tiques, e você aprendeu aqui quais são os tiques. A gente falou, deu esses fundamentos, e existem algumas falácias. E a falácia número 1 é de você olhar só para a palavra, só para um gesto, achar que entendeu tudo, que não é assim. A gente tem aquele Lie to Me também, que fez fama lá com o Tim Leary, acho, alguma coisa, Dennis Leary. E também fez uma faminha aí como ser algo para você identificar mentira. Muita coisa lá é válida, muita coisa não é. Vamos tomar cuidado com o que a gente está olhando aí. A gente não tem o recurso do vídeo para ficar analisando tudo, por isso que a gente deu a sugestão também na semana passada, também nas apresentações, de usar o recurso do vídeo, né, Dea? Com certeza. Isso aí, acabou Isso aí aí. o monólogo? Foi. Boa. Ufa. Foi longo o programa de hoje, mas... Foi, mas com certeza alguém vai conseguir tirar algo disso, ter mais sucesso, né, Dea? Sucesso na carreira e tudo mais. Com toda certeza, este foi então o podcast Like Us Training sobre linguagem corporal, linguagem não verbal, corporal não verbal de sucesso, mundo corporativo, trabalho, enfim... Tudo que te envolve ali galera, com a galera eu sei que bota o din você, no bolso. Você que está ouvindo, eu sei que você com certeza não só pensa na sua melhora, mas você com certeza conhece alguém que vai beneficiar com a informação que a gente passou aqui. Vai, faça um favor não só para nós, mas para ele. Faz o que, DA? Compartilha com a gente. Se você tiver dúvidas, perguntas@likeustraining.com.br. Compartilha o episódio, né? Porra, passar pra galera por um mundo melhor. Pergunte, né? Faça as perguntas para nós. A gente tem o feedback Like Us Training toda quinta-feira no seu Spreaker, Google Podcast, Deezer, iTunes, estamos nas plataformas, Spotify, galera do YouTube também. Salve a todos que estão com a gente no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter. Se não estão, corram lá. Like Us Training estão nas principais plataformas mundiais de comunicação. É isso aí. E o www.likeustraining.com.br. Nossos cursos, Fórmula do Texto Proibido. Treinamentos. Ele fala para falar treinamentos. Sim, treinamentos. Cursos/treinamentos. Treinamentos porque ali a gente dá a letra do que você precisa colocar em prática no seu dia a dia. www.likeustraining.com.br. Edward Ross, muito obrigado. E como você falou, né, DA? Fazer o melhor para aplicar o que você aprende aqui, né? Com toda certeza aí. Semana que vem a gente continua linguagem não verbal. Agora a gente vai passar para o amor. A parte da sedução. A parte do que a maioria tá sempre aí querendo, né? Como até a próxima, galera. Até mais. Acabou mais um podcast Like Us Training, mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeustraining.com.br para saber mais sobre